Olá pessoal, tudo bom? Hoje irei responder algumas expressões exponenciais. Exponencial por quê? Porque possui letra no expoente. Equação porque tem um sinal de igualdade, por isso que é chamado de equação exponencial. Para começarmos a resolver, precisamos utilizar algumas propriedades da potenciação. Se tiver um menos na potenciação, representa uma divisão, enquanto a adição representa uma multiplicação. Então, vamos reescrever toda a expressão substituindo as propriedades adequadas. 2 elevado a x dividido por 2 a primeira. Por que dividido por 2 a primeira? Porque se tiver um sinal de subtração, devemos dividir. Mais 2 elevado a x vezes 2 a primeira, mais 2 elevado a x igual a 7. Para continuarmos resolvendo, devemos colocar uma condição. Qual condição será? 2 elevado a x substituímos por y. Então, em toda equação, onde tiver 2 elevado a y, colocamos y. Então, y dividido por 2, porque 2 a primeira é 2, mais, quando tem 2 elevado a x, iremos substituir por y vezes 2 a primeira, 2, mais 2 elevado a x, substituímos por y, igual a 7. Y dividido por 2, mais y vezes 2, 2y, mais y igual a 7. Se possui um termo que é fracionário, todos os outros vai ter um denominador, vai ser 1. Se eu tirar o mínimo de 2 e 1, vai ser 2. Então, eu pego o denominador, divido com o denominador. 2 dividido por 2 dá 1, vezes y, mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4y, mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes y, 2y. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 7, 14. Corto os denominadores devido ao sinal de igualdade, por isso que corta. E agora vamos reescrever o numerador. Y mais 4y mais 2y igual 14. Como vocês estão vendo, todos os três termos são semelhantes, porque possui a letra y. Então, aqui tem um invisível. Então, 1 com mais 4, 5. 5 com mais 2, 7y igual 14. Y igual 14 dividido por 7. Y igual a 2. Não terminamos por aqui. Voltamos para a condição inicial e iremos reescrever. 2 elevado a x igual, o valor de y que foi encontrado foi 2. Então, quando tiver na equação exponencial, as bases precisam estar iguais e, quando as bases estiverem iguais, apenas copie os expoentes. X
igual a 1. Então, solução da equação igual a 1. Vamos responder mais outra equação exponencial. Primeiro passo de tudo, iremos aplicar as propriedades adequadas. Se o expoente tem uma adição, iremos trocar por uma multiplicação. Repetindo, 1 meio elevado a x mais 4 vezes 1 meio elevado a x. Se aqui em cima tem uma soma, iremos trocar por uma multiplicação. Repete a mesma base e coloca o expoente que está sinalizando aqui em cima, igual a 192. Colocando a condição, lembrando que a condição que colocamos é de acordo com cada expressão dada. Nesse caso, a expressão dada que iremos colocar a condição é 1 meio elevado a x. Sempre coloca a condição que tiver elevado à letra. Meio elevado a x igual a y. Iremos trocar toda a expressão que tiver 1 meio elevado a x por y. Y mais 4 vezes y vezes 1 meio, porque 1 meio, a primeira é 1 meio, igual a 192. Veja que eu representei de azul tudo que foi substituído na condição acima. Y mais 4 vezes y, 4y. 4y vezes 1, 4y. Dividido por 2. Repete o denominador, porque aqui tem o denominador 1. Por isso que eu vou multiplicar. 1 vezes 1 vezes 2. Por isso que representa o 2 vai repetir, porque 2 vezes 1 vezes 1 irá dar 2. Irei repetir o denominador, porque 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Igual a 190. Aqui invisível tem um denominador 1. O mínimo de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes y, 2y. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 4, 4y. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 192 dá 384. Corta os denominadores. Então, 2y mais 4y igual a 384. 2 com mais 4, 6y igual a 384. Y é igual a 384 dividido por 6. Y igual 384 dividido por 6, 64. Voltamos para a condição colocada no início, que 1 meio elevado a x igual ao valor de y. O valor de y foi 64. 1 meio elevado a x igual. Vou fatorar o 64. 64 divide por 2, porque ele é par, dá 32. 32 divide por 2, que dá 16. 16 divide por 2, que dá 8. 8 divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1. 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar de 64, eu substituo por 2 a sexta. Eu tirei o mínimo para as bases ficarem iguais.
sendo que no primeiro membro a base é 1/2. Então, 1/2 é diferente de 2. Para ficar a mesma base, eu vou trocar de lugar, botar os 2 aqui em cima. Se eu colocar o 2 no numerador, eu tenho que, colocando 2 no numerador, eu represento 2 elevado a menos 1. Isso é uma propriedade da potenciação, e quando o número está no denominador e vai para o numerador, representa por menos 1 elevado a x igual a 2 a sexta. Veja que a base está igual. Se a base estiver igual, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. Menos 1 vezes x vai dar menos x igual a 6. Não existe nenhuma letra que pode colocar com sinal negativo. Então, multiplico por menos 1. X é igual a menos 6. Então, a solução da equação menos 6. Enquanto nessa expressão exponencial, as bases têm 4, 12, 2 e 32. Se você olhar, analisar um pouco, tem 2 elevado a x, tem 4 elevado a x. Percebe-se que 4 elevado a x, essa base está com um número muito alto. Então, se está com um número muito alto, devemos tirar o mínimo. Tirando o mínimo de 4, dá 2 ao quadrado elevado a x menos 12 vezes 2 elevado a x mais 32 igual a 0. Não precisamos utilizar a propriedade da soma nem da subtração, porque não tem nenhum expoente que esteja representando com soma ou subtração. Já vamos colocar a condição. A condição é 2 elevado a x, iremos trocar por y. Y, 2 elevado a x, está aqui. Então, ficou só ao quadrado. Eu substituo por y ao quadrado. E aqui sobrou um 2. Menos 12 vezes. No lugar de 2 elevado a x, coloco y mais 32 igual a 0. Então, 12 vezes y, 12y. Agora, iremos resolver uma equação do segundo grau. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora ficou uma equação do segundo grau devido a esse expoente daqui. Para resolver, aplicamos a fórmula de delta, logo depois a de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual, quem é b? Menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 32. Delta igual 12 vezes 12, 144, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32, 120. Delta igual 16. Agora, colocando a fórmula de Bhaskara, y igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Y igual menos b. O valor de b é menos 12. Colocamos entre parênteses, mais ou menos. A raiz de delta foi 16, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Y
é igual. Menos com menos dá mais, 12 positivo, mais ou menos a raiz de 16, 4, dividido 2 vezes 1, 2. Y, linha, igual. 12 com mais 4, dividido por 2. 12 com mais 4 dá 16, dividido por 2 dá 8. Y, duas linhas, 12 menos 4, dividido por 2. 12 menos 4 vai dar 8, dividido por 2, 4. Colocando agora a condição 2 elevado a x igual. Foram dois valores de y. Iremos trabalhar com os dois valores, sendo um de cada vez. O primeiro resultado foi 8, então, já na equação exponencial, devemos igualar as bases. Veja que a base aqui é 2 e a base aqui é 8. Para deixar a mesma base, eu fatoro 8. Fatorando 8, vai dar, divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. E 2 divide por 2, que dá 1. Então, 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. O 2 foi repetido 3 vezes. Quando a base está igual, só repete o expoente. X é igual a 3. Isso é a minha primeira solução. A segunda solução, eu vou copiar novamente a condição, sendo que eu vou colocar agora o segundo resultado. O segundo resultado foi 4. Aplicando agora a propriedade de equação exponencial, 2 elevado a x igual. Não vou colocar 4, eu tenho que deixar 4 que fique na mesma base de 2. Eu tenho que deixar 4 na mesma base de 2. 4 na mesma base de 2 quer dizer que é 2 quadrado. Porque 2 ao quadrado dá 4. As duas bases ficarem iguais, só trabalha com expoente. X é igual a 2. Solução da equação foi 2 e 3. Já nessa outra equação exponencial, devemos analisar, primeiro passo, se as bases são iguais. A base nesse membro aqui são iguais, sendo que no primeiro membro tem 9. Então, devemos trabalhar com bases iguais. Para trabalhar com bases iguais, primeiro passo eu fatoro. Fatoro o número maior. 3 ao quadrado quer dizer que é 9. Coloco entre parênteses devido aos demais expoentes. Mais 1 igual 3 elevado a x menos 2 mais 3 elevado a x. Vou multiplicar esse expoente com os demais, fazendo a propriedade distributiva. Repete a base e multiplica o expoente. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 1, menos 2, mais 1, igual 3 elevado a x menos 2, mais 3 elevado a x. Coloco a condição que 3 elevado a x eu vou substituir por y. Antes de colocar a condição, devemos verificar se tem alguma propriedade que possa ser aplicada através dos expoentes. Veja que aqui tem uma subtração e aqui tem outra subtração. Quando tiver uma subtração que expõe, a subtração transforma em divisão. Então, vai ficar 3 elevado a 2x dividido por 3 elevado a 2. Esse 2 aqui
é o mesmo desse expoente, mais 1 igual 3 elevado a x dividido por 3 ao quadrado, mais 3 elevado a x. Agora, podemos aplicar a condição 3 elevado a x igual a y. Vou substituir todos os termos que tiver 3 elevado a x por y. Então, veja só, 3x vai ficar 3 com expoente, então vai ficar y com expoente 2 dividido 3 ao quadrado, 9, mais 1 igual 3 elevado a x, substituído por y, dividido por 9, que é 3 ao quadrado, mais y. Invisível aqui tem 1 e 1. Tirando o mínimo dos dois denominadores, o mínimo de 9, 1 é 9. Então, 9 dividido por 9 dá 1, vezes y ao quadrado, y ao quadrado. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1, 9. Coloco o sinal de mais, porque entre o y ao quadrado e 1 tem um mais. 9 dividido por 9 dá 1, vezes y, mais 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes y dá 9y. Cancela os denominadores e copia o numerador. Y ao quadrado mais 9 igual a y mais 9y. Se tem um expoente 2, representa uma equação do segundo grau. Organizando a equação, vai ficar y ao quadrado a menos y menos 9y, que os dois estão no segundo meio, estão sendo colocado no primeiro, mais 9 igual a 0. Y ao quadrado, sinais iguais, soma e repete sinal, dá menos y mais 9 igual a 0. Aplicando agora delta, o valor de B é menos 10 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, 10 vezes 10 dá 100, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 9, 36. Delta igual 100 menos 36, 64. Utilizando agora Bhaskara, y é igual menos B, entre parênteses, mais ou menos, a raiz de 64 é 8, dividido 2 vezes 1, que é o valor de y, é igual, menos com menos, 10 com mais 8, y limpo, 10 com mais 8 dá 18, 18 dividido por 2, 9. Y, duas linhas, igual 10 menos 8 por 2. 10 menos 8 vai dar, que dá. Vamos voltar para a condição inicial. 3 elevado a x igual a y, sendo que o y, primeiro resultado foi 9. 3 elevado a x igual. Se eu fatorar o 9, quer dizer que é 3 ao quadrado. As bases ficam iguais. Quando as bases ficam iguais, trabalha com os expoentes. X é igual a 2. A primeira resposta dessa equação. Vamos agora substituir pela segunda resposta. 3 elevado a x igual a 1. A segunda resposta. 3
elevado a x igual. Qual a potência que eu vou representar? O resultado vai ser 1. 3 a 0. Porque todo número dá 0. A resposta é 1. As bases ficaram iguais. X é igual a 0. Solução da equação 0